Louvado para todos sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimentamos a todos os nossos ouvintes para juntos, mais uma vez, estudarmos a palavra do nosso Deus na aula de número 107, Palavra Poderosa. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos então prosseguirmos no estudo da palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Tomamos uma passagem que está na carta aos Romanos, no capítulo 1. Vamos então analisar o versículo 24 e depois o 26 e também o 27. De uma forma bem sintética, bem panorâmica. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Por causa disso os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. O que nós percebemos aqui nessa passagem é que Deus entrega as pessoas à calamidade. Sim, aquelas que resistem, aquelas que determinam tomar um posicionamento pelo pecado, pela impureza, pela coisa errada, pela perversão. Então é como se Deus estivesse dizendo: não quer ouvir o meu conselho? Quer seguir nesse caminho? Então siga, Então Deus entregou tais homens à imundícia, diz o texto, Nós estamos iniciando hoje um novo tema, e esse novo tema trata de Batalha Espiritual 2, em uma abordagem que nós começamos com os guerreiros de Deus, Guerreiros de Deus, dentro de uma introdução, nós podemos tomar no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, que diz o seguinte: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Também tomamos outro texto que está escrito em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículos 3 ao 5, que diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Ainda na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 12, está escrito: combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Tomamos também Joel, no capítulo 2, a partir do versículo 1, e prosseguiremos até o versículo 11. Tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Dia de escuridade e de densas trevas, dia de nuvens e negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde um povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração.
À frente dele vai fogo devorador, atrás chama que abrasa. Diante dele a terra é como o jardim do Éden, mas atrás dele um deserto assolado. Nada lhe escapa. A sua aparência é como de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Estondeando como carros, vem saltando pelos cumes dos montes, crepitando como chamas de fogo que devora o restolho. Como um povo poderoso, posto em ordem de combate. Diante deles tremem os povos, todos os rostos empalidecem, correm como valentes, como homens de guerra sobem muros, e cada um vai no seu caminho e não se desvia da sua fileira. Não empurram uns aos outros, cada um segue o seu rumo, arremetem como lanças e não se detêm no seu caminho. Assaltam a cidade, correm pelos muros, sobem as casas, pelas janelas entram como ladrão. Diante deles treme a terra, e os céus se abalam. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor, e muito terrível. Quem o poderá suportar? Amados, percebemos nesta passagem que este é o exército que Deus está levantando sobre a face da terra nos últimos dias. Sim, o ministro, que é o comandante, ele deve ser claro nas suas ordens, ou seja, ele deve com muita clareza instruir ao povo quando guerrear, quando parar e quando operar debaixo da ordem do comandante. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículos 7 a 11, está escrito o seguinte: E assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou cítara? Pois também, se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Nós, dentro desse panorama, dentro dessas indicações, nós queremos trazer um pouco ainda, elucidar ainda mais, trazer de uma forma mais clara quais são as características do guerreiro, o guerreiro de Deus. Quais as características que Deus requer do seu guerreiro. Em 1 Crônicas, no capítulo 12, no versículos 8, 14, também o 18 e o 38, nós temos a seguinte